Fala, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sabadão, final de Libertadores. Como está sendo o final de semana de vocês? Espero que esteja sendo bom. Bom, falar um pouco, né, dessa grande final da Libertadores, que grande só tem o nome, que o jogo foi medonho, foi horroroso. Não, falando sério, eu esperava mais do jogo, tá? O jogo foi bem abaixo do esperado. Já vamos falar um pouquinho dele. Antes, né, tivemos rodada do Brasileiro também, passando bem rápido. O Vitória ganhou do Mirassol por 2-0. Vitória aí fazendo a sua parte, ganhando, fazendo pontos, passou Internacional e Santos. Internacional que perdeu, né? Jogando o Internacional para a zona de rebaixamento. Internacional agora um ponto atrás do Santos e o Santos um ponto atrás do Vitória, aí uma pressão enorme em cima do Internacional. O Internacional precisando fazer pontos depois aí da goleada que levou do Vasco. Se o Inter não acordar, não abrir o olho, o Inter vai ser rebaixado, hein? E o outro jogo que tivemos hoje foi Ceará e Cruzeiro. O jogo terminou 1-1. Beleza? Mas vamos lá, né? Final de Libertadores, Flamengo, né? O Flamengo conquista a América e é o primeiro time brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores, né? Então, o Flamengo é o primeiro time do Brasil a ganhar 4 Libertadores. Num jogo que eu vou ser bem sincero, foi bem abaixo do esperado, né? Eu vou destrinchar aqui um pouco o jogo, mas foi um jogo muito abaixo. As duas equipes não se agrediram, não atacaram, foi bem ruim. Vocês vão ver aqui mais ou menos o que eu estou falando pelos números, né? Os números não mentem e vocês vão ver que foi bem abaixo. Bom, falando um pouco do jogo, o Palmeiras foi para um 3-4-3, né? E o Flamengo jogou do Felipe Luiz, foi num 4-5-1. Então o Palmeiras entrou com Carlos Miguel, Bruno Fux, Gomes e Murilo na zaga, Kelvin na lateral direita, o Veiga, Andreas Pereira e o Piquerez, e no ataque o Alan, Flaco Lopes e mais à frente o Vitor Roque. O Flamengo entrou com o Agustin Rossi no gol, Varela, Danilo como zagueiro, tá? O Danilo jogou como zagueiro, Léo Pereira e Alexandro. No meio-campo, Pulgar e Jorginho mais atrás, né, como volantes. Carrascal, Arrascaeta e Samuel Lino, fazendo ali a linha de frente. Samuel Lino e o Carrascal sendo ali uns falso ponta. E na frente o Bruno Henrique. Tá? Esses foram os dois times que começaram a partida. Tá? Bom, a partida ela foi bem fraca. O primeiro tempo nós tivemos 4 cartões amarelos. Um para o Veiga aos 13 minutos do primeiro tempo. Aí 3 para o Flamengo. Arrascaeta aos 25, Pulgar aos 30 e Jorginho aos 38. Esse do Pulgar, os palmeirenses pediram cartão vermelho porque foi uma situação fora de lance, né? A bola não estava rodando, não estava em jogo, né? O Bruno Fux fez uma falta no jogador do Flamengo, o árbitro apitou e o Pulgar veio chutando, acabou acertando o Bruno Fux, ficou um tempão lá caído no chão, os jogadores palmeirenses com aquela pressão de pedindo vermelho. Só que é o seguinte, né, na minha opinião, se tivesse expulsado o Pulgar, tinha que expulsar o Bruno Fux também. Porque quando o juiz ele faz a falta em cima do jogador do Flamengo, ele continua dando ali um chute na bola para tentar tirar a bola que a bola ficou ali no meio das pernas do jogador do Flamengo. Então ele ficou chutando ali numa conduta antidesportiva. Porém o juiz não caiu, o juiz decidiu ficar só com o amarelo mesmo, o VAR também não chamou o juiz, então ficou por isso mesmo. Esses 4 cartões amarelos, reclamação, os palmeirenses reclamou, mas também não ficou naquela reclamação toda. Tá? Uma coisa legal que foi na final foi a questão da câmera do árbitro, né? A Conmebol colocou, então todo lance que era ali, alguma coisa discutida, a Conmebol soltava a imagem de onde o árbitro estava, a visão do árbitro, e eu vou dizer que o árbitro estava sempre muito bem posicionado, então todo lance ali mais que quis ser um pouco mais polêmico, o árbitro estava em cima do lance, apitou com muita firmeza, muito bem, então
O jogo não teve ali nenhuma intervenção, nada do árbitro, o árbitro foi bem seguro. No segundo tempo já diminuiu os amarelos, tivemos apenas 3 e os 3 foi para os jogadores do Palmeiras. Então o Piquerez recebeu amarelo aos 11 minutos do primeiro tempo, o Murilo aos 32 e o Maurício aos 46. O Veiga, como ele tomou o amarelo, ele está fora do primeiro jogo da Libertadores de 2026. Então ele não vai poder jogar. Se ele estiver ainda no Palmeiras ou qualquer outro time que ele for que participe da Libertadores, ele não pode jogar o primeiro jogo porque ele está suspenso. O gol do Danilo, quem fez foi o Danilo, né? Saiu aos 22 do primeiro tempo, né? O Flamengo fez um ataque, deu um chute, foi para escanteio, foi um escanteio, depois saiu um segundo escanteio. Nesse segundo escanteio, a Arrascaeta cruzou, Danilo subiu sozinho, sem nenhuma marcação, testou firme, testou tirando do goleiro, a bola bateu na trave, entrou 1-0 Flamengo, tá? Logo que ele faz o gol, o Felipe Luiz faz uma substituição e tira o Everton Cebolinha, coloca o Everton Cebolinha no lugar do Samuel Lino. Foi a primeira substituição do jogo, essa do Flamengo. Não melhorou muito, não teve uma mudança drástica no jogo. O Flamengo continuou sendo mais agressivo, continuou atacando mais o Palmeiras. Depois o Abel Ferreira coloca o Felipe Anderson e o Facundo Torres no lugar de Veiga e do Alan aos 27 minutos do segundo tempo. Depois ele coloca o Sousa e o Giai no lugar do Kelvin e no lugar do Murilo aos 33. O Felipe Luiz faz a sua segunda substituição, coloca o Luiz Araújo no lugar da Arrascaeta aos 35 e depois coloca o Juninho no lugar do Bruno Henrique, que foi o capitão do time hoje, aos 40 do segundo tempo. E aí no finalzinho, aos 43, o Abel Ferreira é obrigado a fazer uma outra substituição. Felipe Anderson sentiu, saiu lesionado para a entrada do Maurício. Tá? Então essas foram as substituições. Por que eu falo que o jogo foi ruim? Né? Para o nível dessas duas equipes, por que foi ruim? Bom, a posse de bola dos dois times foi uma diferença assim um pouco alta, o Flamengo com 60% e o Palmeiras com 40%, essa foi a leitura final. Mas veja só o número de finalizações. O Palmeiras teve 9 finalizações, enquanto o Flamengo teve 11. É uma diferença muito pouca, é muito pequena a diferença. Aí você fala assim, Fran, mas são dois times grandes, dois times com grandes zagueiros e tudo mais. Entendo, mas também entendo que você tem bons atacantes. O Flamengo tem o Arrascaeta, que está voando, o Bruno Henrique, que é um centroavante incrível, jogou com o Carrascal, com o Samuel Lino, tem o Pulgar, tem o Jorginho, que ali o meio campo do Flamengo é muito forte. E o do Palmeiras não fica para trás. Você tem o Alan, de 21 anos, que estava voando, o Vitor Roque, o Flaco Lopes, o Veiga, o próprio Andréas Pereira, que também estão jogando bem. E o Piquerez, que para mim foi um dos melhores laterais esquerdos, ou ainda é um dos melhores laterais esquerdos atuando aqui no Brasil. Então são dois times que têm um meio campo muito bom, que faz a diferença, que consegue fazer uma jogada individual ali, que consegue quebrar as marcações. Mas o grande problema está aqui, ó. Chutes a gol, o Palmeiras teve 0, nenhum chute a gol. O Rossi não precisou trabalhar no jogo de hoje. E aí você, por isso que eu falo, e aí você com um elenco que você tem Vitor Roque, você tem Flaco Lopes, você tem o Alan, você tem Veiga, você tem Piquerez, não conseguir fazer o goleiro do outro time trabalhar é muito ruim, não é bom, né? E aí você fala, mas então o Flamengo amassou? Não, porque o Flamengo só teve 3 finalizações ao gol, sendo uma delas a cabeçada do Danilo, que saiu o gol. Então é muito pouco para dois times que hoje são os melhores elencos do Brasil atuando. Então é muito pouco, é preocupante. Quer dizer, preocupante não, né? Mas
se esperava mais. Tá? Se esperava muito mais desses dois times, que se esperava aí um grande clássico. Não, talvez não estou falando que tinha que ter sido goleada, tinha que ter feito um monte de gol. Não, mas pelo menos um número expressivo aí de defesas. São dois goleiros que são muito bons, né? O Rossi do Flamengo e o Carlos Miguel do Palmeiras, que não tiveram tanto trabalho nessa final de Libertadores. Então, assim, gente, o jogo em si não foi bom, tá? Não foi bom pela grandeza do jogo. Uma final de Libertadores você espera muito mais, você espera mais agressividade, você espera mais intensidade, você espera mais entrega. Hoje o Flamengo entrou um pouco melhor, né? Teve mais atitude do que o Palmeiras em si. Aquilo que eu falei no vídeo que eu postei nessa semana, né, na segunda-feira, o Palmeiras, se não melhorasse, se não acordasse, o Palmeiras não ganhava a Libertadores. Foi dito e feito. Veiga não jogou, não atuou bem, Andreas Pereira não atuou bem, Flaco Lopes nem apareceu no jogo, o Vitor Roque também não, muito ruim, o Alan muito abaixo. Então o time do Palmeiras foi bem abaixo, foi muito abaixo, que é o que ele tá acontecendo com o Palmeiras nas últimas rodadas. Então se esperava, né, que o Palmeiras na Libertadores fosse o time que, não, a Libertadores é outro campeonato, outro torneio, é outra pegada. E não, né? E aí eu quero ver, né, qual que vai ser a do Abel Ferreira, porque ele falou que estava tudo dentro do planejamento, as derrotas, tudo mais. Tá no planejamento também, Abel Ferreira, perder a Libertadores? Porque o Palmeiras não jogou, né? O Palmeiras sumiu em campo. Mas o Flamengo não. E o Flamengo também não foi tão gigante assim, tão melhor assim que o Palmeiras. É que o Palmeiras não estava bem e o pouco que o Flamengo fez já foi muito contra o Palmeiras, né? Se o Flamengo acho que tivesse jogado também um pouco melhor, com mais intensidade, o Flamengo com certeza aí tinha goleado, tinha feito mais, não goleado, né, mas o placar teria sido um pouco maior. Destaque do Flamengo vai para o Jorginho, mais uma vez, um baita de um volante, jogando muito. O Pulgar também jogou muito bem, apesar do cartão amarelo. Mas o destaque vai para Rascaeta. Rascaeta, como sempre, todas as jogadas do Flamengo passavam por ele, todas as jogadas iam nele, os jogadores buscavam ele, tanto que o gol saiu de um cruzamento dos pés dele, né? O outro destaque foi para o Danilo, que apesar de ser lateral, jogou como zagueiro e, né, se colocou muito bem ali na zaga, subiu mais do que a zaga. Apesar que a zaga do Palmeiras não subiu, não marcou ele, então ele conseguiu ali enganar bem a zaga do Palmeiras para subir e cabecear sozinho. Então aí os destaques aí para mim, né, esses foram os destaques do Flamengo. O time inteiro foi muito bem, mas para mim o Arrascaeta foi o cara desse time, né? Temporada sensacional da Arrascaeta. No Palmeiras fica difícil destacar alguém, porque realmente foram todos abaixo. O Veiga não conseguiu fazer um bom jogo, e aí se o Veiga não faz um bom jogo, o meio campo do Palmeiras morre. O Andreas Pereira também é outro que não jogou bem, não conseguiu desenvolver um bom jogo, e aí automaticamente também não sai bem, o time do Palmeiras perde ali o seu poder ofensivo, porque o Flaco Lopes e o Alan têm que voltar para buscar o jogo, e o Vitor Roque fica muito isolado lá na frente, então se a bola não chega nele, fica difícil aí dele conseguir desempenhar ali, chutar pro gol. Mas o destaque vai para o Piquerez. Piquerez foi muito bem no jogo, teve alguns lances, uns lances ali mais ou menos, que ele subiu bastante, buscou bastante o jogo. O Carlos Miguel também, que quando foi exigido fez umas boas defesas. No lance do gol ele não teve culpa, para mim não foi falha, o Danilo cabeceia muito bem, tira dele, ele olha, a bola vai ali em direção, não tem
Mesmo se ele pulasse, dificilmente ele ia chegar naquela bola. Então, para mim, não é a falha grotesca. Mas fica aí a situação do Abel Ferreira de, mais uma vez, não conseguir desempenhar uma boa tática, as mudanças novamente não surtir efeito, não tem ali uma força maior no Palmeiras. E eu gostaria muito agora de ver qual que vai ser a desculpa do Abel Ferreira do planejamento, né? Se o planejamento também era esse, né? De perder a Libertadores. Eu acho que agora a torcida do Palmeiras vai cobrar bastante o Abel Ferreira por conta do que ele falou. Daí a Leila vai... Enfim, foi uma semana muito conturbada para o Palmeiras. A Leila Pereira vai contra o que o Abel Ferreira falou na questão do... que o Abel Ferreira falou que depois do jogo de São Paulo as coisas mudaram. O Palmeiras piorou, o Palmeiras começou a jogar muito mal, mas dando a entender que aquele pênalti, os árbitros, não sei o que. A Leila Pereira falou que não, que isso não tem nada a ver, que o time não está rendendo em campo. Beleza? Bom, agora o Felipe Luiz pode ser o técnico que vai ganhar a Libertadores, provavelmente ganha o Brasileiro também, não é gorano, né, mas são fatos. Se o Flamengo ganhar, né, o Flamengo só precisa de uma vitória simples, mesmo o Palmeiras ganhando, não fica ali, dificilmente, porque vai ter que torcer para outros resultados, mas se o Flamengo ganhar, fica ainda 4 pontos na frente do Palmeiras. Se o Palmeiras empatar ou perder o próximo jogo, o Flamengo já é decretado campeão. A disputa maior agora disputa não, né? Mas a grande visão do brasileiro agora é ver quem vai ser rebaixado, porque o bolo lá embaixo está muito grande. Mesmo Juventude e Fortaleza ainda possuem chances de, mesmo que muito remotas, muito pequenas, mas eles ainda conseguem ali talvez um enrosco ali para sair da zona de rebaixamento. Mas o grande ponto ali está no enrosco entre Vitória, Santos e Internacional. Esses 3 times ali estão muito próximos, estão muito... diferença de 1 ponto. Então provavelmente aí a gente vai ter até o final até a última rodada. A gente provavelmente ainda vai ver aí quem que vai ser rebaixado, dependendo, é claro, dos próximos resultados. Beleza, gente? Bom, se você gostou do vídeo, se você quer mais análises como essa, comentários, não deixa de se inscrever no canal, ativa as notificações, deixa o like para ajudar bastante, que vai ajudar bastante o canal crescer. Se você gostou, manda para os seus amigos, manda nos seus grupos de zap, que aqui a voz do torcedor ela merece ser escutada. Aqui não, futebol é sem mimimi, é sem frescura, aqui a gente fala mesmo. Beleza? Vamos esperar agora, amanhã tem Brasileiro também, mas provavelmente eu só mande o vídeo na segunda-feira, de olho aí mais ou menos nas notícias do que ocorre, do que acontece, para trazer também o que o Abel Ferreira falou depois do jogo, o que vai acontecer aí com o Palmeiras, quais são as próximas notícias aí que vão rolar. Beleza? Se você é torcedor do Palmeiras, deixa o seu comentário aí do que você achou do jogo. Se você gostou, claro, se não gostar, você não gostou, né? Mas o que você teria feito de diferente? O que você teria mudado? Como que você teria entrado com o time? E a pergunta principal, né? Depois desse jogo, depois de tudo que o Abel Ferreira falou, Abel Ferreira deve continuar no Palmeiras? Já deu? Tchau e benção? O que você quer? Deixe seu comentário, o que você acha aí. E você, flamenguista, fala aí o que você achou do time de hoje. Se achou muito pouco, se dava para ter rendido mais, quais foram, o que você acha, a sua opinião sobre os erros, o que o Felipe Luiz acertou, o que ele errou. Não deixa de colocar nos comentários. Opinião sempre com educação, com respeito. Pode brincar, mas vamos brincar com moderação. Beleza, gente? Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!